E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos dar continuidade às chamadas proposições equivalentes. Só que agora vamos verificar alguns modelos de aplicabilidade, do conceito de proposições equivalentes. Não vamos utilizar agora mais a chamada tabela verdade. Vamos ver como é que tudo isso funciona? Vem comigo! Então, voltando aí às proposições equivalentes, agora a gente vai utilizar modelos conforme os conectivos que compõem as proposições, Aí aqui a gente não vai usar o mecanismo da tabela verdade. Então vamos ver como é que funciona isso aqui, ó. Na primeira situação, vamos ver para a proposição qual é o conectivo E. Então eu tenho assim, ó, P e Q. Qual seria uma proposição equivalente a essa? Então a gente escreve assim, ó, equivalente, pronto, esse sinalzinho aqui. Que seria equivalente a P e Q seria só trocar a posição, as posições das proposições, ó. Q e P. A proposição equivalente a P e Q é Q e P. Então quando eu digo assim, se eu falo assim, ó, se eu digo a seguinte frase, vou mencionar aqui, então Carlos é médico e Maria é dentista. Aí a frase equivalente a essa aqui seria o quê? Basta mudar a ordem das proposições. Então eu faço assim, ó, Maria é dentista, e Carlos é médico. Pronto, tranquilinho. Essa é a situação mais simples que nós temos. Beleza, aí na 2 a gente vai para o conectivo OU. Aí P ou Q, Aí a gente vai fazer o seguinte, ó, qual seria a proposição equivalente? Olha, eu estou dizendo assim, ó, P ou Q. Então a gente escreve, uma proposição equivalente a ela da seguinte maneira, ó, não P, se não P, então vai acontecer o quê? Se não acontecer o P, obrigatoriamente vai acontecer o quê? Então isso a gente diz que é uma proposição equivalente à primeira, ao P ou Q. Vamos escrever aqui, ó. Vamos fazer assim. Estudo ou passeio. Aí, o que é que eu faço para escrever uma proposição equivalente a essa? Eu vou negar a primeira parte, troco o conectivo OU pelo se então e repito a segunda frase. Então ficaria o seguinte, ó, eu diria o seguinte, não estudo, se não estudo, então escreva assim, ó, se não estudo, vamos colocar aqui, ó, se não estudo, vamos aqui, se não, aí eu nego, essa primeira parte, se não estudo, então, aí conserva a segunda parte, Então, ó, se não estudo, então passeio. Pronto, tá aí a negação a proposição equivalente ao conectivo OU. Então, nego a primeira parte, troco o conectivo OU pelo se então e conserva a segunda parte. Então, estudo ou passeio, uma equivalente seria se não estudo, então passeio. Beleza? Vamos a uma terceira aqui, ó. A terceira situação seria do conectivo se então. Então vamos colocar aqui, ó. Se P, então Q. Como é que a gente faria isso aqui? Existem duas situações. Para o conectivo se então, existem duas situações que a gente pode escrever proposições equivalentes para eles. Então seria o seguinte, ó. Vamos abrir aqui uma chave para a gente verificar as duas situações. Eu posso escrever da seguinte maneira, ó. Eu posso utilizar uma primeira situação, que é o que a gente chama de regra do inverte
do inverte e troca, que seria o seguinte, ó, inverte as proposições e troca os sinais. Ou seja, aqui as duas são afirmativas. Se P, então o quê? Então eu inverto e troco. Eu faço assim, ó. Eu digo assim: não que, se não que, então não P. É a regra do inverte e troca. Troca o quê? A natureza da proposição. Se ela é verdadeira, ela vai ser falsa. Se ela for falsa, ela vai se tornar verdadeira. Então aqui, ó, inverti e troquei aqui a natureza da proposição. Pronto, seria uma situação. A outra seria eu fazer o seguinte. Ó, eu nego a primeira parte, digo assim, não P, troco o conectivo se então por ou e conservo a segunda parte. Pronto, seria uma outra forma de representar conectivo se então, né, através das chamadas, né, proposições equivalentes. Isso aqui são proposições que equivalem ao se então. Vamos aqui para as frases, para a gente verificar como é que funciona. Então, vamos verificar, ó. Então, se eu digo assim, ó, vamos colocar aqui, ó. Se Mário é professor, então Maria é médica. Se Mário é professor, então Maria é médica. Então, como é que a gente utilizaria isso aqui para fazer uma proposição equivalente? Tem esses dois modelos. Então, vamos utilizar os dois. Ó. Então, se for utilizar esse aqui, como é que ficaria? Se eu utilizar ficaria o seguinte, ó. Eu inverto e troco, né? Mas se Mário é professor, então Maria é médica. Então, eu inverto, né? Então, começo com Maria é médica, então negando, ó. Negando a segunda parte. Então eu digo assim, ó, Maria, se Maria, né? Se Maria, escreva assim, ó, se Maria, vamos trocar aqui o lápis. Então eu digo assim, ó, se Maria não é médica, se Maria não é médica, então aí agora nego a primeira parte, né? A primeira parte não é Mário é professor, então se Maria não é médica, então Mário não é professor. Pronto. Ok? Então aplicando esse modelinho aqui, ó. A segunda parte passa a ser a primeira, né, negativamente. A primeira parte passa a ser a segunda negativamente. Pronto, é a regra do inverte e troca. Beleza. E se for utilizando a segunda situação? Se for utilizando a segunda situação, o que é que eu vou fazer? Vou negar a primeira parte da proposição, que é essa aqui, ó. Então eu escrevo como? Vou escrever o seguinte, ó. Eu vou dizer que Mário não é professor, então eu vou dizer assim, ó. Mário não é professor. Mário não é professor. Aí, ó, troca o conectivo, né? Se então por ou, olha só, ou, conserva a segunda parte. Ou Maria é médica. Pronto. Tá aí. As duas situações que a gente pode utilizar como sendo proposições equivalentes ao se então. E aqui por último, para fecharmos, seria a do conectivo se e somente se. É P, se e somente se que. Como é que a gente pode escrever uma proposição equivalente a ela? A gente poderia escrever o seguinte, ó. Uma proposição equivalente a essa aqui. Olha só, a gente poderia dizer o seguinte,
Lembra lá? Ó, isso aqui é uma bicondicional. Então, a bicondicional a gente pode dividi-la, né, em duas condicionais. Então, se acontece P, obrigatoriamente vai acontecer Q. Se acontecer Q, obrigatoriamente acontece P. Então, eu posso distribuí-la em duas condicionais. Eu posso dizer assim, ó, se P, então Q. Pronto. E, tá certo? Dando a ideia de simultaneidade, né? E se acontecer o Q, obrigatoriamente vai acontecer o P. Pronto, tá aí, ó. Essa proposição é equivalente a essa aqui. Então seria o seguinte, né? Aí vamos colocar aqui uma situação para a gente aplicar a ideia. Então eu digo assim, ó. Vamos lá, então seria o seguinte, ó. O lápis é preto se o lápis é preto se e somente se somente se o quadro é branco. Pronto. Então aqui seria a proposição, né? P, aqui seria a proposição Q. Então, vamos quebrar, né, a bicondicional em duas condicionais. Então, eu escreveria assim, ó. Se o lápis é preto, se o lápis é preto, então o quadro é branco. Aí depois vem o conectivo e se, agora, se Q, né, então P, então a segunda parte, agora começa da segunda parte, se o quadro é branco, se o quadro é branco, então o lápis é preto. Pronto. Então, vejam aí, né, que a bicondicional basta dividi-la em duas condicionais e utilizar o conectivo E interligando essas duas partes. Dúvidas? Deixa nos comentários e aproveita, baixa o PDF para dar continuidade aos seus estudos. Um abraço, até a próxima!